Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Canal Médico. Hoje o tema é muito importante, interessante e, claro, como nós vamos conversar sobre saúde, vou pedir uma licença para ler para vocês uma pequena introdução. Vejam só. Sabemos que saúde é muito mais que ausência de doença. No entanto, por mais que a medicina tenha avançado em diversos tratamentos, nunca estivemos tão doentes. E é assim que nós vamos começar o nosso videocast de hoje, convidando os amigos médicos homeopatas, Dr. Domingos Vaz e Dr. Júlio Quaresma. Eu sou Miriam Marino, médico homeopata, e estou muito feliz em receber vocês. Sejam muito bem-vindos a esta nossa casa, que é o Canal Médico. Então, gente, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou convidar cada um de vocês para falar um pouquinho da jornada de vocês até aqui, para os nossos ouvintes que daqui a pouco nos vão conhecer essa trilha que vocês vêm caminhando há algum tempo. Vai lá, Domingos. Bom, obrigado, Miriam, Júlio. É uma alegria estar aqui com vocês. E é muito interessante a gente falar dessa história. Eu comecei como pediatra. E como é que eu fui parar na homeopatia? E eu lembro de uma frase de Gandhi que dizia que às vezes o que pior pode te acontecer na vida é o melhor que te aconteceu. E foi exatamente no contexto de eu trabalhar numa emergência pediátrica, né, trabalhando em UTI neonatal, fazendo sala de parto, que de repente me veio uma doença que teve que me tirar de todo esse movimento de trabalhar com emergência, trabalhar na correria de um plantão de hospital, e eu tive que me reinventar. E na hora de me reinventar, o que me veio à mente foi de ter que sair de um ambiente hospitalar para um ambiente ambulatorial. Eu tive que começar a trabalhar com algo que pudesse me facultar atender no ambulatório. E o que eu via a cada momento era um monte de criança chegando para mim doente todo o tempo, e passava antibiótico e melhorava, e daqui a pouco aquela mesma criança 10 dias depois voltando com a mesma doença. Gente, eu preciso fazer alguma coisa de melhor para poder estar resolvendo. E aí fui buscar alternativas, né, de tentar estabelecer esse cuidado de uma forma melhor, e descobri a homeopatia como possibilidade. A princípio, eu ia fazer homeopatia no Instituto Hahnemanniano do Brasil, que é até uma referência, né? Primeira faculdade de medicina do Brasil. Aí, de repente, encontrei uma certa Miriam, sabe? Que está aqui na minha frente, inclusive, e colocou: olha, tem uma escola nova começando lá em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. Assim, poxa, Universidade Federal, uma pegada legal, bacana, vou para lá. Aí vou para a Universidade Federal Fluminense e encontro quem? O Júlio, que está aqui do meu lado, que nada mais tinha sido, na verdade, quem me conduziu no internato de pediatria. Eu falei assim: poxa, o cara do internato de pediatria da UFRJ está aqui na Universidade Federal Fluminense fazendo o curso de homeopatia. Eu tinha uma certa desconfiança com homeopatia também, né? E aí eu falei assim: duas universidades federais aqui nesse contexto, vamos abraçar isso. E foi quando eu conheci a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência à Homeopatia, a ABRA, que abriu as portas para uma perspectiva não só do entendimento da homeopatia, mas do entendimento de como é que a ciência médica poderia estar avançando em outro contexto, no sentido de proporcionar àqueles pacientes um cuidado melhor do que aquele que eu vinha oferecendo. E aí o meu mundo, posso te dizer que é antes da homeopatia e depois da homeopatia, porque as portas se abriram de tal forma que hoje eu não consigo me entender sem ser homeopata. Tanto que eu digo: olha, hoje pediatra é uma segunda especialidade, mas a homeopatia, sem sombra de dúvida, é interessante isso que você está falando, né, Domingos, porque a gente viaja na maionese, né, como se diz, né? Gente, eu me lembro como se fosse hoje, eu conduzindo Domingos na primeira aula dele, e me lembro de uma colega médica homeopata também, doutora Jandira. Sim, né? Sim, verdade. E aí nós duas, né, dando assim a maior força para ele, você vai gostar e tal. E foi assim uma experiência para mim muito boa de ver que você não só começou, como você continua, como você é um médico maravilhoso dentro da especialidade que você tão maravilhosamente faz. Lembro, inclusive, você dizendo: olha, você vai longe ainda com essa história aqui, né? Eu consegui dar uns passinhos, viu? A gente semeou e semeamos bem, né? E você, Júlio, conta pra gente aí. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma alegria de estar aqui com você, Miriam, com você, Domingos, né? E essa jornada está recheada de sincronicidades, né? As famosas coincidências que não são coincidências. Eu gosto muito do Jung, né? Uhum. E Jung dizia: Deus fala conosco a partir das sincronicidades. Eu acredito muito nisso.
né? O Domingos, então, foi meu pupilo lá na emergência de pediatria, como ele disse, né? E a Miriam, uma grande amiga, que caminhamos juntos lá pela Abra, né? Mas a pergunta, como é que a homeopatia aconteceu na minha vida, é uma história interessante, né? Vocês vão gostar. O Domingos é meu colega de UFRJ, Verdade. né? E a gente tem um profundo amor por essa escola, né? Eu acho que o Domingos também. E tudo que a UFRJ diz acaba virando lei para os seus alunos e os seus professores e egressos vão levando essa marca para a vida, né? Então, essa pergunta me coloca num túnel do tempo. Eu vou lá atrás, no 5º período de faculdade, né? Uma aula no professor catedrático de farmacologia, que deve ter sido professor do Domingos também, né? A gente estava lá na aula, tal, de repente, uma amiga nossa levanta o dedinho assim: professor, e a homeopatia? Nossa, Domingos. Imagina. O homem se transtornou, ficou vermelho, começou a bufar, começou a falar um monte de impropérios contra a homeopatia, porque isso não funciona. A turma ficou toda assustada assim, né? Aí quando ele percebeu que estava perdendo a linha, aí se desconcertou um pouco, falou: mas a medicina chinesa, a acupuntura é uma beleza. Eu mesmo, que sou alérgico a tudo, eu fiz um procedimento cirúrgico grande, anestesiado somente com acupuntura. Aí a minha colega, que era tinhosa, né? Ela levantou o dedinho de novo: professor, e a homeopatia, o senhor experimentou? Aí, falou mais um monte de impropérios contra a homeopatia. Então, assim, quem estava nessa aula, minha turma é de 120, né? A Sim. sua, não sei se era 120. 80, 90. Que eu sou mais jurássico que você. Não vamos falar de jurássicos aqui, né? Porque eu acho que eu ganho vocês dois, mas tudo bem. Mas então, imagina, numa turma de 120 pessoas, né? Naquela palavra do professor doutor catedrático de farmacologia, estava uma pá de cal. Ninguém nessa turma será homeopata. Pasmem vocês que 5 da minha turma se especializaram em homeopatia, né? E veja que era uma turma excelente, que não saiu nenhum cirurgião plástico, nenhum otorrino, nenhum endocrinologista, nenhum fisiatra, nenhum geriatra e 5 homeopatas. Nossa. Não é engraçado isso? Talvez pela provocação dele. Não é impressionante? Não é impressionante? Não é? Então, assim, a homeopatia existe há mais de 200 anos e ela se afirma pela beleza que ela é, de técnica terapêutica que cura. Sim. Né? A homeopatia cura, por isso ela existe e sobrevive a tantas coisas que a gente ouve dizer por aí. Pois é, então, abordando esse tema que a gente está trazendo até aqui, né, que é sobre o paradigma do cuidado, né, a homeopatia e o paradigma do cuidado, né, então a gente pode dizer que cuidar diz respeito a algo mais do que simplesmente tratar e eliminar doenças, é isso? Sem dúvida nenhuma. Me lembro agora de uma fala de Sócrates com um discípulo que ele tinha, Alcibíades, e talvez tenha sido uma das poucas falas de Sócrates que Platão tenha tomado para si e que Sócrates não tenha respondido uma pergunta com outra pergunta, que é a clássica do Sócrates, né? A maiêutica, né? Maiêutica Sócrates. Exatamente. E aí o que ele coloca, o que Alcibíades pergunta a Sócrates seria o seguinte: olha, o norte principal do nosso essência de ser seria cumprir com o que está no oráculo de Delfos, né, que é aquela conhece-te a ti mesmo, que está escrito. E Sócrates responde para ele dizendo assim: olha, conhece a ti mesmo é importante, mas eu te digo que antes de conhecer-se, é importante que você se cuide, porque o cuidado de si te assenhora. E aí a gente fica com aquilo, cuidado de si te assenhora, e aí Sócrates ele ainda complementa, né? E cuide de si, não como as outras especialidades de hoje fazem, né? A economia que cuida de ter, mas não cuida do ser. A estética que cuida da aparência, mas não cuida do conteúdo. E a medicina que cuida do corpo, mas não cuida da alma. Falou dessa forma com ele. Isso há 25 séculos atrás. É isso que eu ia falar, né? Está bem atual, né, Júlio? Complementando o que o Domingos está falando, o que você acha que seria interessante que você, nesse momento que a gente está falando sobre cuidar de mais do que simplesmente de eliminar doenças, né? Que vem na tua mente trazendo isso para os dias atuais?
né? Como é que fica esse... lembrando da máxima, né? Trates o paciente, não trates a doença, né? Do nosso caríssimo mestre, né? Como você pode trazer isso para a gente, para que as pessoas entendam que hoje nós realmente estamos mais doentes do que algum tempo atrás, até porque tem também as doenças medicamentosas, né? As reações adversas de tantos medicamentos, né? O que você acha que está faltando, né? O que falta para a gente poder se curar, né? Se autocurar, né? Vocês estão falando de um paradoxo, né? A medicina avançou muito tecnologicamente e do ponto de vista da sua estrutura doutrinária, né, e do processo saúde, doença, cuidado, ela ainda deixa muito a desejar, né? Eu vivi isso na pele, uma experiência muito traumática que me aconteceu quando eu estava no 3º ano da faculdade de medicina, né? Veja vocês, eu lá de branquinho, estetoscópio no pescoço, todo pimpão, orgulhoso, né, de ser aluno da UFRJ, fui acompanhar um professor, doutor, catedrático, que era o melhor especialista em cirurgia vascular da cidade onde eu morava. Aí estou lá, entrei no centro cirúrgico, ele já estava lá, o paciente já tinha sido anestesiado, da cintura para baixo. E era um vovozinho, sabe aqueles vovozinhos assim? Sim. Igual o seu Frederico, assim, que dá vontade de você abraçar e beijar, de fofinho assim. Nossa, mas aí, quando eu entrei, a cirurgia ia começar. E eu vi uma cena dantesca. Esse senhorzinho meio sentado, um campo cirúrgico, e daqui para baixo, a enfermagem, o cirurgião, que já ia iniciar uma amputação do membro inferior, que depois eu vim aprender que é o evento sentinela do diabetes, né? Amputação do membro inferior. E o senhorzinho chorava, gritava: não, doutor, não corta minha perna, não corta minha perna. Calma, estou salvando a sua vida. Um dia você vai me agradecer. Não, doutor, não corta minha perna, não corta minha perna. Comecei a ver tudo preto, assim, sabe, teto preto assim. Cara, eu vou cair aqui, vou desmaiar em cima do campo cirúrgico. Aí saí, fui lá pra fora. Fiquei assim. Caramba. Aí me veio raiva, me veio vergonha, me veio um monte de sentimento contraditório. E na minha cabeça só um pensamento: se isso é medicina, eu não quero mais ser médico. E olha, que eu queria ser médico desde que me entendo por gente, né? Aí eu estava assim, transtornado, até tonto. Aí passou um tempo que eu nem sei dizer quanto tempo passou. De repente, amarelou, hein? É assim que você quer ser médico? Olha só. O cirurgião, professor, doutor, né? Precisa dizer que eu não voltei nunca mais ao plantão, né? E fiquei carregando. Eu tinha 18 anos, né? Fiquei carregando na minha mente essa situação confusa, paradoxal, traumática, um misto de medo, raiva, vergonha e vontade de largar tudo, e ao mesmo tempo era uma vocação que eu queria ser. Nossa, fiquei arrastando isso durante um bom tempo. Só me curei disso quando iniciei um plantão na Clara Basbaum, que é um plantão de pediatria, de obstetrícia, sim, né? Sim. Obstetrícia, onde eu me reconciliei com a cirurgia, né? Que aprendi a fazer parto, entrei em muitas cirurgias, e aí fiquei de bem, porque aí eu vi a medicina realmente humanizada, né? Porque aquilo que eu tinha visto antes, grotescamente... Voltada para a vida, né, Júlio? Porque assim, acho que todos nós temos histórias parecidas com essas, né? De momentos em que a gente é colocado de contra a parede, de que você não pode se envolver com a história do paciente, ou de que o médico ele tem que ser frio, e que... Gente, ou você se envolve com a subjetividade, ou você não se envolve com a doença. Um médico e enfermeiro também de formação, que eu gosto muito, Jorge Canguilhem, ele diz que a doença ela se dá na lógica da subjetividade do sujeito. Subjetividade tem a ver com sujeito.
Então, na lógica de quem adoece. Então, só estou doente porque me sinto doente. E se eu não trabalhar com essa questão do sentir, como é que eu vou estar atuando no sentido de proporcionar a cura desta pessoa? Então, quando você traz esse senhor, né, que você coloca dessa maneira, que estou salvando a sua vida. Salvando a vida de que forma? Será que ele queria viver uma vida sem a amputação? A gente entende que do ponto de vista do diabetes, talvez a amputação seja algo importante, mas o quanto que isso foi trabalhado, o quanto que isso foi estabelecido como contexto, o quanto que isso fez parte do seu processo de adoecimento. E aí, voltando para aquilo que eu tinha colocado anteriormente da lógica do paradigma do cuidado, se eu trabalho uma medicina dessa forma, eu deixo de ser dono de mim mesmo e passo a entregar-me ao outro que vai usar da doença quanto objeto, mas vai ignorar aquele ser humano, aquela família que está por detrás, aquela trajetória, aquela história de vida que ele assumiu, estabeleceu, enfim, toda essa série de questões que a homeopatia, assim como demais práticas integrativas, ela traz num contexto de exatamente estar sendo abordado para que não somente a doença, o CID, aquilo que é categorizado como o processo patológico, seja levado em conta, mas toda a história, toda a trajetória de vida daquela pessoa que representa, em última instância, o ser ela mesma. Pois é, pensando nisso, né? Será que vocês podiam abordar assim, essa evolução do processo saúde-doença ao longo das eras, né? Ao longo dos anos, até chegar hoje do jeito que é? Porque a visão cartesiana e materialista da medicina, né, faz com que a gente, se bobear, né, você não olha o outro com toda essa história de vida, né? Somos todos seres humanos, né? Exato. Consegue? Esse modelo, né, que é o modelo biomédico, que suporta a medicina ocidental contemporânea, né, também chamada de alopatia, é um modelo... E assim, porque, veja, durante muito tempo eu fiquei me perguntando, será que esse doutor, cirurgião vascular, ele é um nome impronunciável, que eu não posso falar aqui. Melhor, né? Será que... Não, achei que era, tinha certeza que era. Né? Depois, fazendo mais reflexões, depois de ser homeopata, depois de ler e estudar um monte de coisa... Eu fiquei chegando a uma conclusão de que, muito provavelmente, tem lá as características dele, eu jamais faria isso, talvez, certamente, né? Você também não, o Domingos também não. Mas, quando a gente é formatado pelo modelo biomédico, a gente aprende, né, que o corpo é uma máquina biológica. Sim. O corpo é uma máquina biológica. A doença é um defeito nessa máquina. Cabe ao médico consertar a máquina. Não era isso que ele estava fazendo? E a gente acha... Tinha um defeito lá, vamos amputar a perna, vamos amputar o pé. Ele não vai morrer de gangrena, não vai fazer infecção, não vai fazer sepsis. Eu estou salvando a vida dele. Eu estou cumprindo a minha missão de médico. E a gente acha isso moderníssimo, né? Mas isso é... Gente, mas isso continua até hoje. Júlio de Lametrier, século XV, XVI. Ou seja, a gente está vivendo uma medicina hoje que se baseia em muitos pressupostos de paradigmas que foram estabelecidos na Idade Média e até antes disso mesmo, né? Se a gente for pegar lá na nossa ancestralidade, quando a gente pega lá dos homens das cavernas que faziam as trepanações, né, cortavam lá a calota craniana, entendendo que a doença era de cunho espiritual, que daí eu precisava fazer aquele corte na calota e aquela doença por ali saísse, né? A gente está vendo, nossa, que coisa absurda, né? A doença espiritual e tudo mais. Aí a gente avança um pouquinho nesse paradigma que você traz. Não, o corpo humano é uma máquina. Então, se a máquina está com defeito, eu tiro um pedaço da peça que está ruim, corto ela fora. Aí, o que a gente faz hoje, século XXI, quando a gente está tratando o câncer, né? A gente vai lá, se tem um câncer na cabeça, eu vou lá, abro um buraco na calota craniana e retiro o câncer, entendendo que o câncer é a doença. Uhum. Então, a gente teve um mestre em comum, né, professor Romeu Carilo Júnior, que dizia com muita propriedade, né, e fala inclusive no seu livro Milagre da Imperfeição, coloca muito claramente, o problema não é o método A, B ou C de tratamento, o problema é o paradigma, o que a gente entende por processo de adoecimento. Porque
está certo o homem das cavernas que entendia que a doença era um processo de adoecimento do ponto de vista espiritual, então o tratamento está correto. Eu preciso tirar o espírito de lá de dentro. Se eu acho que o corpo é uma máquina, está certo tirar um pedaço da máquina, mas será que é só isso que a gente tem? Ou será que tem todo um processo de entendimento, né, toda uma perspectiva mais sistêmica de entender esse ser para além da sua estrutura materialista, que corresponda, não, ele está doente por esses aspectos, o que eu estou vendo é a expressão da doença dele, mas o que fez ele adoecer é o que está para antes. E aí eu preciso tratar esse antes para que a coisa toda ela consiga, de fato, se configurar como cuidado que a gente chama de integral. Então a gente entende que a doença ela mudou ao longo do tempo, né? E ela vai mudando em acordo com aquilo que a gente entende que é o processo de adoecimento, do ponto de vista cultural, sociológico, e a gente precisa avançar nesse sentido exatamente para poder estar compreendendo. Hoje, à luz do século XXI, do ponto de vista do entendimento complexo, sistêmico, é impossível a gente conceber a doença só sobre esses aspectos, né? Eu preciso entender que por detrás de toda uma estrutura eu tenho um padrão de organização, eu tenho um processo de auto-reinvenção que a gente chama de autopoiese, que o organismo está em constante renovação, eu tenho a epigenética, eu tenho vários elementos que vão, de forma conjunta, fazer essa união dialética que vai estabelecer o processo de adoecimento. E o processo de adoecimento ele vai ser a expressão daquilo que, olha, estamos desviando da rota. Como é que eu volto para a minha rota, para a minha essência do viver? Eu acho que é isso que falta justamente nesse momento na formação do estudante de medicina, estudante de outras áreas da saúde em geral, para que a gente possa estar trazendo, de fato, o processo do cuidado para algo mais integral, algo que seja, de fato, abrangente, que coloque a pessoa no centro desse processo. É bem interessante isso que você fala, Domingos, porque se a gente for entender que todas as vezes que a gente adoece, isso tem alguma coisa que a gente precisa aprender, que a gente ainda não aprendeu. Em vez de a gente gastar tempo reclamando porque estamos doentes, porque nós temos que, de repente, de uma hora para outra, parar de fazer tudo que a gente está fazendo, né? E aí a gente começa a brigar com a doença, né? Sim. E eu vejo muito, né? É engraçado que vocês dois falando e eu aqui nesse meio, né? Somos 3 pediatras. Verdade. Né? Olha que coisa interessante, né? 3 pediatras que em algum momento da vida escolhemos a homeopatia como uma forma de resgatarmos essa fala que vocês estão colocando aqui, né? O que será que existe além, que transcende o adoecer? E no nosso caso, deve ter acontecido isso com vocês, né? Eu ficava muito mal quando eu via as crianças adoecendo e o adoecer daquela criança era o adoecer da família. Todos ficam doentes, porque estamos todos interconectados. Então, provavelmente, aquela patologia ou aquela forma especial de adoecer tenha também muita coisa para ensinar para as famílias. Sim, né? E hoje, eu não conseguiria ser só mais pediatra alopata. Não conseguiria. Isso é tão verdade que eu saí da pediatria depois que fiz homeopatia para medicina de família, que é justamente o que eu faço hoje no meu dia a dia. Meu amigo Júlio está ali da UFRJ. Eu tô rindo aqui porque eu fui saído da pediatria. É muito interessante isso. As mães chegavam, doutor Júlio, a minha filhinha melhorou tanto. Puxa vida, não dá para atender meu marido? Não. Sou pediatra, convicto. Aí via outro. Meu filhinho melhorou tanto, doutor. Não dá para me atender? Não. Eu sou pediatra convicto. Aí, de não e não. Aí um dia, também, né? Não é possível. O que a Bia está querendo me dizer, né? Pois é. Aí eu comecei a prestar mais atenção de que, nas famílias, em geral, a criança é o paciente identificado, mas ele adoece por conta de um transtorno sistêmico familiar, né? E o bode roda, né? Porque se você tratar com homeopatia essa criança, ela parar de adoecer, vai adoecer o pai, a mãe, o avô, o irmãozinho, exatamente. Né? O bode roda, né? Então, eu falei, não é possível. Eu vou sair da minha turrice, da minha burrice e vou atender. Aí atendi a mãe. Aí comecei a atender as mães, né? Aí quando eu atendi a mãe, nossa, as crianças estabilizavam.
parava de fazer crise, parava de ir para emergência, só pelo fato de ter atendido a mãe. Por quê? Eu tratava de uma criança, mas tinha irmãozinhos, né? E aí atendia a mãe, os irmãozinhos que viviam também sempre doentes, ficavam bem. Aí isso foi repetindo, foi acontecendo em vários... Algum de vocês atendeu o cachorro? Aí eu passei... Porque eu virei também médico homeopática de... E passei a adorar atender adulto. Virei médico de família, né? Como eram os antigos médicos. Quando o médico era médico de família. Porque, na verdade, se a gente parar do ponto para entender isso do ponto de vista sistêmico, a família é um sujeito. Cada elemento da família, ela é parte integrante de um único ser, que é aquela família, que tem aquela história, aquela trajetória, não importa que tamanho, que formatação essa família tenha, se tem pet, se não tem pet, se é pouca gente, muita gente, cada família é um sujeito. Da mesma maneira que nós, enquanto organismos, somos um complexo de células, bactérias. Está muito em voga agora a questão da nossa microbiota intestinal. Cada um tem uma microbiota que lhe é própria. A minha não é igual à tua, que não é igual à sua. Exatamente por quê? Por conta da gente ter uma individualidade que precisa ser respeitada e ser levada em conta. E aí a lógica do adoecimento ela se dá justamente na quebra dessa relação entre esses elementos que compõem esse sistema. Então, quando eu pego uma família, por exemplo, que está uma criança que adoece, é porque teve uma quebra de relação ali que levou aquela criança ao adoecimento. Da mesma maneira que quando eu adoeço do ponto de vista individual, alguma coisa na minha relação tá quebrada. Que foi justamente que Samuel Hahnemann, na sua brilhante genialidade, né, do ponto de vista da homeopatia, conseguiu entender, também como nós aqui frustrados com a medicina que a gente vinha exercendo, de que existia algo que fazia uma interface entre aquilo que de fato nós somos, a nossa essência, o nosso self, chamem de espírito, ou da forma como a gente queira se referir a esse lado mais transcendente, e o nosso lado material, que ele chamou de força vital, que é justamente quem estabelece essa conexão dessas relações e que, uma vez elas quebradas, elas precisam ser reconstruídas de alguma forma. E aí, quando você tem um tratamento que se propõe a estabelecer essa conexão, então, nesse momento, você tem uma nova racionalidade que olha para a doença de uma forma diferente que o paradigma biomédico olha e consegue, com isso, estar proporcionando justamente a melhora e a cura do sujeito. Né? Muito bacana. Interessante isso, né? E apesar encanta, da... né? A homeopatia encanta. A homeopatia encanta mesmo, né? A gente que está dentro... A gente que está dentro do processo, né? A gente consegue enxergar tudo com outro olhar, né? Mais ampliado. É uma outra forma de você poder compreender paradigmas diferentes, né? O da medicina convencional cartesiana e o paradigma da homeopatia. Mas, apesar da homeopatia ser uma especialidade médica, né, tem muita confusão e desinformação ainda, né? E eu acho que a gente deveria aproveitar esse espaço que o canal médico dá para a gente, né, para poder falar para as pessoas que um dia vão nos ouvir, né, o que é a homeopatia de uma forma bem simples, né, e como o mecanismo de ação dos medicamentos homeopáticos pode ser explicado por essa visão mais atual, né, trazendo para os dias de hoje, utilizando os sistemas complexos do professor Carrillo, que eu tenho, nossa senhora, muitas boas lembranças da época que eu fui aluna dele também. De uma forma bem simples, objetiva e direta, né? A homeopatia é a arte de curar pelo semelhante. A homeopatia é a arte de curar pelo semelhante. A homeopatia é a arte de curar pelo semelhante. Tem que repetir, para todo mundo gravar. Né? Homeopatia é a arte de curar pelo semelhante. E a homeopatia ela nasceu de uma insatisfação. Não é? Sim. Nós estamos aqui o tempo todo falando da insatisfação e do sofrimento da humanidade por ter esse descompasso de um avanço tecnológico imenso, né? Com um avanço humano pífio. Né? Hahnemann já notava isso na sua época. Né? Ele tinha uma grande insatisfação e essa insatisfação fez ele se mexer. Veja que a história de Hahnemann diz que ele perdeu vários filhos. Sim. Né? Diz que amigos, isso. E o golpe de misericórdia foi quando ele perdeu um grande amigo. Sim. E que ele, apesar de ser um excelente médico para a época, né? Tinha uma clientela enorme, era conceituado, né? Mas não conseguiu ajudar. O amigo morreu. Então, ele se revoltou, largou a medicina e foi viver de traduções.
Hahnemann era um intelectual brilhante, né? Falava 11 línguas. Poliglota, falava 11 idiomas. 11 idiomas, imagina? Sim. E aí, largando a medicina, ele tinha que sobreviver, que ele ainda tinha um monte de filho, né? Resolveu viver de traduções. Um belo dia, 1790, traduzindo a matéria médica de William Cullen, que era um grande expoente da medicina da época, ele se deparou com a seguinte assertiva: a quina officinalis cura a febre intermitente por conta do seu gosto amargo e adstringente. Ele se incomodou com isso, né? Ficou intrigado, indignado. E aí deve ter se perguntado naquela época, né? Como saber ao certo como funcionam as substâncias medicinais? Deve ter ficado com isso matutando na cabeça, né? Aí ele teve um insight. Bom, vou experimentar, né? Pegou a quinquina, começou a tomar em doses repetidas. Ao que, de repente, ele começou a desenvolver sintomas semelhantes ao da malária. E ele não estava com malária. Aí se lembrou, né? Ele era um profundo conhecedor de história da medicina, de Hipócrates, né? Ele sabia, né, que Hipócrates dizia que a doença pode ser curada pelos contrários ou pelos semelhantes. Ele falou, então é isso, né? E aí começou a experimentar outras substâncias que eram utilizadas na época, né? Mercúrio, arsênio, beladona, camomila, né? Muitas dessas substâncias tóxicas, né? Porque ele também tinha conhecimento de toxicologia. E ele sabia, porque ele conhecia química, conhecia mineralogia, mas olha a coragem, né? Sim. Que coragem, né? E aí ele se deparou com um princípio de cura, né? E aí resolveu, então, bom, agora eu posso retornar à medicina. E olha só que coisa interessante, né? Porque a homeopatia ela é acusada de ser não científica, né? A gente pega uma pessoa como Samuel Hahnemann, que parte da insatisfação, e essa talvez tenha que ser a motivação maior dos trabalhos de todos que versam na área da saúde, né? A insatisfação com o processo de adoecimento de alguém. Um amigo meu morreu. Não dá para fazer medicina com a medicina que eu propus a ele. Não dá para fazer medicina desse jeito. Tem que ser de uma outra forma. E aí ele começa a fazer justamente essa medicina de uma outra forma a partir do quê? Da experimentação. Do processo de experimentação científica, na medida em que ele começa a entrar em contato com todo esse processo de entendimento de como funciona aquele medicamento, olhando para si de forma empírica. E aí, a partir dessa constatação, ele começa, então, a estabelecer o processo de entendimento da cura pelo semelhante. Parece algo estranho, assim, como é que uma coisa semelhante cura semelhante, né? Porque a doença é uma coisa que tem que ser combatida, né? A doença é uma coisa tão ruim, eu preciso combater ela, tem que matar, tem que tirar dali. Eu lembro que quando eu fui fazer homeopatia, já um outro caso, uma outra historinha, eu estava me recuperando justamente de uma cirurgia ortopédica. E não sabia nada de homeopatia, essa coisa da semelhante, cura semelhante, era algo que me soava muito estranho. A gente não aprende essas coisas na faculdade. E aí, fui conversar justamente com o professor Romeu, que é professor de homeopatia, mas também ortopedista, né? E aí, como é que é essa história de semelhante, curar semelhante? Eu sei, é o que você está fazendo. Eu fazendo como? O que você está fazendo para poder tratar o teu problema ortopédico? Eu sei, fazendo fisioterapia. E o que é a fisioterapia? Estou repetindo aqui alguns exercícios com a perna, né? Levanta a perna 10 vezes, estica 10 vezes e tal. Assim, então, não foi isso que te lesionou? Eu parei para pensar, assim, foi, né? Porque se eu tenho uma artrose de quadril, foi porque de alguma maneira eu exigi daquela articulação de tal forma que ela se desgastou e eu precisei operá-la, né? E aí, para curar essa articulação, o que eu preciso fazer? Eu preciso justamente estar estabelecendo os mesmos exercícios de forma mais ritmada, mais leve e tudo mais, mas para recondicionar aquela perna no movimento. Isso não me ocasionava nenhuma estranheza. E é o semelhante curando semelhante. Se eu ficasse parado com a perna para o alto o tempo inteiro, a minha perna ia atrofiar. E aí na atrofia, eu não ia conseguir restabelecer o movimento, que é o que me interessava em última instância. Mas Domingos, quando você saiu da cirurgia, você precisou ficar parado. Bacana.
E aí acho que fica fácil a gente começar a entender onde é que a alopatia vai e onde é que a homeopatia entra, né? Porque num dado momento eu preciso realmente dar um stop, parar ali as coisas, olha, daqui para diante não dá para seguir. Então a gente precisa dar essa parada, descansar, repousar. Então tua pressão agora eu preciso diminuir, o teu coração eu preciso diminuir o ritmo cardíaco, preciso que você urine para que a tua pressão fique mais estável, tudo bem. Mas eu não posso ficar fazendo isso a minha vida inteira, sob pena de quebrar com um dos mecanismos mais fabulosos que o ser humano tem, que é justamente o mecanismo da autorregulação, que em última instância era essa força vital de que Hahnemann empiricamente ali descobriu quando foi experimentar a quina, né? Justamente aquele processo que mantém a regulação de todas essas unidades que nós temos, né? Células, bactérias e afins, e de forma que elas vivam de maneira harmônica, para que nessa harmoniosa operação vital, como Hahnemann falava, né, o organismo vivição possa atingir, né, ser usado pelo espírito para atingir os mais altos fins, né, da sua existência, né? Isso está no órgão, no parágrafo 9º, que é belo demais de recitar, né? Então fica fácil a gente entender como é que a similitude funciona, e não é ridículo, é um entendimento baseado no empirismo observacional, de alguém que era muito científico e muito correto, que não simplesmente colocou um achismo ali como você trouxe do Cullen, porque é o sabor amargo da quina que faz a febre. Como é isso, né? Não tem porquê, né? E aí ele descobriu, né, que o que provoca a febre em quem está são é justamente o que trata a febre naquele que não está são. Em última instância, que faz com que aquele ser se recondicione para que ele não faça mais febre diante daquele processo mórbido de adoecimento. Sim. Né? Então a gente pode dizer que Samuel Hahnemann foi um grande cientista. Sem sombra de dúvida. Foi um grande cientista. Ele usou a metodologia científica, que se usa até hoje. Exato. Né? Exato. Fenomenológica, observacional. O empirismo. Né? Que chegou à conclusão que Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo, já dizia, né? A doença pode ser curada pelos contrários ou pelos semelhantes. E Hipócrates não via problema nessas duas questões conviverem em harmonia. Acabamos de dizer aqui como é que isso pode acontecer. Hoje em dia a gente fala da medicina integrativa, né? Que abrange a racionalidade médica ocidental contemporânea, funcionando com as outras racionalidades. Acupuntura, medicina tradicional chinesa, Ayurveda, antroposofia, né? Homeopatia. E isso isso sim, é uma evolução da medicina. São diversas racionalidades trabalhando em torno de uma única coisa que de fato nos interessa, que é o cuidado do ser. Cuidado do ser. Gente, isso é muito importante, né? As pessoas precisam, todos nós, né? Em algum momento, parar para fazer uma pergunta básica, né? O que é ser humano? O que é isso? E aí, claro, é evidente que daqui a pouco a gente vai viajar por outros caminhos, mas eu queria deixar uma pergunta aqui. A gente sabe que nós médicos homeopatas, a gente faz perguntas muitas vezes meio esquisitas, né? Meio estranhas, né? A maioria dos médicos que não são homeopatas não costumam fazer esse tipo de pergunta. Mas por que vocês acham que nós somos assim, hein? Pela essência mesmo do cuidado do ser. Olha que interessante, isso eu descobri numa das primeiras anamneses homeopáticas que eu fiz na vida, porque o homeopata ele pergunta, como você disse, absolutamente tudo. Então estranhem vocês que passarem por um homeopata determinadas perguntas que te chegam. Mas uma das perguntas que eu tinha feito a um paciente, e a resposta foi muito emblemática para mim, foi: mas qual o aspecto das suas fezes? Que são coisas que a gente pergunta, entre outras, né? Boiam ou afundam? Boiam, afundam, são grandes, são pequenas, né? Mais do que simplesmente se você tem ou não tem prisão de ventre, né? Algo muito mais profundo que isso, né? A gente vai nesse nível de detalhe. E esse paciente chegou e chorou. Assim, doutor, você sabe que eu nunca olhei para o vaso para poder ver como é que eram as minhas fezes. E isso fez com que lhe caísse uma ficha, né? Assim, eu não estou olhando para mim. E aí uma das coisas que eu começo a entender que a homeopatia proporciona, esse é um exemplo, mas em vários outros aspectos, é de que a gente começa a prestar atenção em nós mesmos. Em última instância, a gente começa a se cuidar. Porque cuidar é isso, né? De eu olhar como é que está tudo em mim. Se eu não estou olhando nem para aquilo que está saindo de mim, nem para aquilo que eu estou comendo, nem para aquilo que eu estou vivendo, estou no modo automático, e hoje, no século XXI, cá entre nós, é o que mais a gente tem feito, né? Viver no automático.
eu estou deixando de estabelecer aquilo que lá atrás, como a gente falou aqui no começo, Sócrates disse que era o mais importante. Quero cuidar de mim mesmo. Então, na hora que eu faço essa pergunta, eu acabo já fazendo a terapia junto, porque eu começo, não, a partir de hoje eu vou prestar mais atenção, que foi essa resposta que esse paciente me deu. E aí, na hora que ele presta mais atenção, ele não é só o tratamento homeopático em si, a medicação, mas é todo esse olhar para si que faz com que ele restabeleça esse processo de cuidado e ele comece a, prestando atenção nele mesmo, saber, olha, estou me desviando, vou voltar, e ele começa a perceber as suas nuances de adoecimento. Isso é lindo demais, né? É muito bonito. Então, experimentação no homem-são, a lei da similitude, lei dos semelhantes, o medicamento dinamizado, Sim. ou as ultradiluições, e a medicação individualizada, Isso. prescrição individualizada. Então são esses 4 pilares da homeopatia. Como é que a gente vai individualizar sem ter uma história que aprofunde e que me diga que a sua gripe é diferente da do Domingos? Sem dúvida. Porque se eu for tratar a gripe, eu vou fazer um antiviral para todo mundo, como a alopatia faz. Né? Mas se eu for tratar a gripe da Miriam, eu vou fazer um medicamento específico para a gripe da Miriam. A forma especial de eu manifestar os meus sinais e sintomas durante um processo gripal, que não necessariamente é igual a de ninguém. Exatamente. E que não importa seja qual o agente que está por detrás desse processo, porque o agente é só um gatilho. Do ponto de vista social, a gente pode até entender dessa maneira, né? Quando a gente olha para a sociedade em si. Tá vendo? A criminalidade está muito alta, o problema é aquela comunidade que está ali, vamos entrar naquela comunidade, invadir, dar tiro, explodir. Eu estou resolvendo o problema da violência? Ou será que eu tenho que resolver a injustiça social que está por detrás de todo esse processo de adoecimento que levou, entre outras coisas, aquela comunidade estar da forma como ela está naquele instante? Então, quando a gente fala do processo homeopático, trazendo de novo para nós, a gente está falando justamente de algo que leva em conta o contexto de adoecimento. E aí o professor Romeu ele trabalhava muito bem isso, né, com a questão da teoria dos sistemas complexos, quando ele trabalhava com os 8 elementos do sistema, né? Ele dizia que, olha, tem uma estrutura que está doente? Tem uma estrutura, mas a estrutura é como a casa. E a casa ela tem um padrão de organização que corresponde à planta dessa casa. Eu preciso, então, entender que muitas das vezes o problema está na planta dessa casa. Mas para que essa casa seja executada, eu preciso ter uma autopoese, ou seja, um pedreiro que execute essa casa. E isso tem que estar funcionando bem. Então, por exemplo, não adianta eu ficar dando cálcio para a pessoa se ela não consegue metabolizar esse cálcio. Então, não é só suplementar ou é só tirar aquele elemento que está doente, porque eu posso abalar um pilar dessa casa e destruir ela se eu não olhar para esse padrão de organização. Para isso, eu tenho que ter cognição. E uma cognição que não parta só do meu entendimento racional desse processo de adoecer, mas da inteligência em nível celular, em nível orgânico mesmo, de como é que aquilo tá se estruturando, né? E ao mesmo tempo, uma cognição que saiba trabalhar com aquilo que deixa entrar e deixa sair, né? Ó, isso me pertence, isso não me pertence, que a gente chama de dissipação. Com o que eu me alimento, com o que eu me nutro, o que eu elimino, né, para poder justamente com isso eu conseguir estabelecer o meu processo adaptativo junto à sociedade como um todo, onde eu estou inserido, né, sociedade familiar, família num contexto maior que a comunidade na cidade, sistemas dentro de sistemas, e isso tudo permeado por uma consciência ampla que precede e sucede a isso tudo. Então, com isso, com esse entendimento mais amplo, nossa, adoecer é algo muito mais do que simplesmente adquirir determinado vírus que está me combatendo. Muita gente vai ter diversos vírus por aí e vai estar bem, não vai estar manifestando doença. Por que não vai estar manifestando doença? Porque a minha adaptação frente àquele vírus está estabelecida com a cognição que eu estabeleci, com aquilo que eu escolhi, está ingerindo ou deixando de ingerir, em consonância com a minha estrutura, com o meu padrão, em suma, respeitando a minha individualidade, a minha característica sistêmica e complexa de ser.
É interessante isso, né? E o Júlio vai complementar. Quando a gente coloca na cabeça essa história da planta da casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu ouvindo pela primeira vez o professor falar nisso. E se a gente trouxer isso para nós, né, como é importante, né, a gente poder ter pausas que a gente possa se observar, se olhar, de verdade se conhecer, né? Porque nós somos seres individuais mesmo, né? E a gente não pode pretender fazer de conta que esse indivíduo, que sou eu, seja a semelhança do outro, e do outro, e do outro, senão a gente vira tudo uma manada só, né? Mas fala, Júlio, desculpa e aí a gente percebe, né, que a doença não é um mal em si que precisa ser extirpado, custe o que custar. Com certeza. Esse custe o que custar está custando muito caro para a humanidade. Sim. Né? A doença é um movimento do sistema para alcançar o estado de saúde. Né? A doença é um movimento do sistema para alcançar o estado de saúde. Ou a gente pode dizer, como o professor Romeu ensinava, né? A doença é uma instabilidade do sistema que pode ter 3 desfechos. Ela pode levar ao êxito letal, à morte, que ninguém deseja isso. Sim. Né? Como dizia o professor Pelo Romeu, menos eu não. ver Deus face a face não tão cedo. Né? Sim. Então, desfecho letal não interessa. Desfecho de alguma sequela também não interessa. Né? Se a gente trata homeopaticamente, o sistema pode aprender com aquela experiência do adoecimento e, a partir daí, então, se tornar mais forte, mais resistente. Proporcionar um ganho cognitivo. Né? Porque vai ter um ganho cognitivo. Vai aprender com a experiência e depois da doença vai ficar mais forte do que era antes. Mais esperto. Então, a consulta homeopática ela tem um papel educacional, né? Se a gente for olhar por esse lado, né? E que orientações vocês acham que são importantes em relação ao cuidado com a saúde, de um modo geral, né? Vamos olhar o que nós estamos, o que está faltando hoje, né? Então, o que vocês acham? olha só que coisa interessante, né? O Domingos estava falando da experiência lá do paciente, que até se emocionou, porque ele perguntou como eram as fezes do paciente, né? Mas você veja que a Miriam deve ter a mesma experiência, você também, de fazer certas perguntas que para nós parece óbvia, e o paciente não tem a menor ideia, como responder, né? Como é o seu sono? Como é a sua alimentação? Quais são os seus desejos e aversões alimentares? As tais perguntas estranhas, né? Porque a consulta homeopática ela vai trazendo consciência de si mesmo, né? Uhum. A Miriam dá aula de mindfulness e conhece bem essa história do piloto automático, né? Uhum. As pessoas todas, e nós também, se a gente bobeia, a gente entra num piloto automático de automatismos repetidos e a gente não presta atenção a nada, não presta atenção à nossa fisiologia, ao nosso corpo, né? E a gente vai se afastando e descolando da nossa essência e aí adoecendo gravemente. Né? E eu lembro, assim, uma fala que eu ouço recorrentemente nossa, mas eu não sabia que eu precisava estar tendo que te responder essas coisas todas, porque para mim um médico não se interessava por isso. E é muito triste, e eu falo até como médico de família mesmo, não só como homeopata, você entender, nossa, como é que o médico não se interessa por algo que é tão importante, que é parte integrante da vida daquela pessoa? Claro que isso me interessa. E a pessoa às vezes deixa de falar coisas porque ela acha que aquilo ali não é do âmbito do escopo do interesse do médico. Como é que a medicina está se distanciando da realidade de incorporar o cuidado no dia a dia daquela pessoa, do sujeito? Então, recuperar esse cuidado de volta para esse ser significa fazer ele olhar para ele mesmo e entendê-lo que, em cuidando de si, ele precisa estar estabelecendo o cuidado do outro. E em cuidando do outro, ele já vai estar estabelecendo o cuidado do mundo. Está muito em voga hoje a gente falar, por exemplo, de saúde planetária. Uhum. No contexto de um planeta que está adoecendo, com aquecimento global e tudo mais. E qual é o problema? O problema é só o carbono que a gente está lançando na atmosfera? O problema é a exploração de tudo aquilo que a gente está fazendo dos bens, né? Minerais, o extrativismo e tudo mais que levou a essa condição? Também está aí, mas não é só isso aí. É a nossa falta de conexão com a Terra, né? Com a Terra que nos gerou e da qual nós somos parte integrante, entendendo essa Terra como um sujeito sistêmico. Então, na hora que eu estou me cuidando,
Cuidar da terra é estabelecer também o meu próprio cuidado. E aí você começa a entender que não dá para eu simplesmente só olhar para mim e deixar de olhar para o outro. Porque se eu deixar de olhar para o outro, eu deixo de viver a minha própria essência, que é o cuidar de mim. Porque para que eu esteja bem, o outro também tem que estar bem. Eu não consigo colocar o vermelho em cima de outro vermelho. Ele precisa estar diante do azul, para que eu consiga identificar o vermelho. Então eu tenho que cuidar do azul, para que o meu vermelho sobressaia, percebem? Então com isso a gente consegue estabelecer realmente o entendimento desse cuidado, e a homeopatia ela é ponto fundamental nesse contexto, porque quando a gente melhora, a gente entende que não dá para melhorar sozinho, tem que melhorar com a minha família, como a gente já colocou aqui, tem que melhorar com a minha relação com o outro, e aí eu vou estabelecendo os meus processos de reconexão, né, de estar presente no momento presente. É interessante isso, né? E a gente fica pensando assim, muitas pessoas perguntam, né? Eu ouço muito pergunta. Existe uma escolha para cada tipo de doença? Esse tipo de doença aqui é melhor fazer esse tratamento, aquela outra doença é melhor fazer aquele outro tratamento? Ou as duas podem se complementar em algum momento, em alguma patologia? Eu acho que pode se complementar tranquilamente. Se eu estiver infartando, por favor, me deem um remédio para poder me tirar da circunstância do infarto, né? Eu preciso passar a mão no disjuntor e desliga tudo que não dá tempo, né? Ninguém vai ter um vazamento em casa e vai querer procurar onde é que está o furo. Eu vou lá no registro da água, vou fechar o registro, resolvido aquilo. Agora, eu não posso ficar sem água a minha vida inteira. O registro não pode ficar fechado, né? Essa pergunta é muito interessante, Miriam. E me lembrei de uma vez em que, assim, eu comecei com uma dor em face ilíaca direita, que foi ficando mais forte, e eu já era médico. E aí eu fui e comprimi, e quando soltei, morri de dor. Falei, pô, tô com apendicite, tem que ir pro hospital agora. Mas, uma história que, se der tempo, eu vou contar depois, a minha filha se tratou e se curou com um médico homeopata. Foi o que me cativou a fazer homeopatia. Aí eu passei a mão no telefone, pô, quem sabe ele me salva também de... não tô nem um pouquinho afim de entrar na faca, né? Aí liguei para ele, doutor Mariano, eu tô com isso, tal. Aí ele falou, você tá com apendicite, meu filho, você vai ter que operar. Eu falei, não, eu sei, mas não tem nada, assim, nenhuma bolinha, nenhuma gotinha que eu possa tomar para evitar isso. Aí ele falou, tem sim. Você vai começar a tomar o remédio tal. E você vai contar meia hora. Se você melhorar, você se livrou da faca. Se você não melhorar, você vai imediatamente para o centro cirúrgico. Tá bem. Comecei a tomar remedinho. Doses repetidas. Meia hora. Tirou com a mão. Ó. Ainda fiquei meio cabreiro, né? Porque, pô, vai que esse negócio depois volta e eu vou fazer septicemia aqui, né? Mas aí apertava, soltava, apertava. Pô, não dói mais. Cara, esse negócio é milagroso mesmo. Já achava que era milagroso por conta dos efeitos que teve com a minha filha, né? Que me convenceu a ser homeopata. Agora, com isso, então, pô, isso é uma beleza, né? Então, e eu já tive a oportunidade, né? De tratar 2 pacientes com homeopatia e tirar eles do centro cirúrgico. Mas você tem que ser médico primeiro, né? Claro. Por quê? Você não vai cometer, né, uma atrocidade dessa de deixar uma pessoa fazer um abdômen agudo supurado porque você quer tratar com homeopatia. Você tem que ser médico. Agora, eu acho muito importante a gente ter em mente o seguinte: o tratamento alopático ele vai resolver no órgão efetor. Ou seja, se o meu apêndice está ali inflamado, ele precisa ser retirado porque ele está ocasionando aquele processo inflamatório. Agora, o que levou aquele apêndice a inflamar, então todo um processo de adoecimento que levou uma síndrome inflamatória, e aquele órgão que é um órgão linfóide, como é a nossa garganta, a nossa amígdala e outro órgão, um linfonodo, enfim, o que levou aquele processo inflamatório, não adianta eu ficar dando anti-inflamatório ou toda hora tiro uma amígdala ou tiro um linfonodo que eu vou resolver. Eu tenho que ir atrás do que está acontecendo. Então, nesse ponto, os tratamentos eles se casam, porque, de um lado, a alopatia, a cirurgia, ela vai resolver aquele processo de maneira imediata. Agora, uma vez resolvido aquela urgência, o tratamento crônico tem que ser um tratamento que tenha uma perspectiva de ir na causalidade. E aí, ir à causalidade
diz muito mais respeito às práticas integrativas e complementares, e aqui no caso do que a gente está falando hoje, a homeopatia, do que qualquer outro tratamento que simplesmente vai estar lá toda hora desligando um disjuntor que está desarmando, né? Eu preciso consertar o outro. E lembrar que a doença tem uma progressão, né? Exatamente. Dependendo de em que fase você entre com a medicação, você pode ou não. Em cada fase o seu tratamento. Exatamente. Uma vez eu peguei meu filho, ele devia ter uns 2 anos, né? Tinha feito um quadro gripal e de repente ele ficou com febrão, ofegante, com tiragem intercostal. Aí eu escutei estertorando, estertocrepitando. Falei, pô, caramba, tá fazendo pneumonia aqui nas minhas barbas. Aí eu fui, repertorizei tudo, dei medicamento homeopático. Aí eu falei, pô, vou entrar com antibiótico para ele, mas falei para a mãe dele pediu na farmácia. Enquanto o antibiótico não chegava, comecei a dar dose repetida, tum, 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 tum. De repente, cara, ele teve uma sudorese, encharcou de suor, a febre baixou, aí começou a respirar melhor, aí eu fui escutar, não tinha mais crepitação. Falei, caramba. Aí foi acompanhando, chegou um antibiótico, deixa aqui do lado. Aí foi acompanhando, foi ficando bem, pediu comida, quis brincar, não tomou antibiótico. Isso significa, eu estou dizendo, que eu vou tratar todas as pneumonias com homeopatia? Não quer dizer isso. Eu não tenho essa disponibilidade de ir para casa do meu paciente e ficar acompanhando ele a noite toda ou durante um bom tempo, escutando, reavaliando. Hahnemann podia fazer isso, exatamente. Né? Mas eu não posso fazer isso. Então, eu preciso saber qual a intervenção melhor para aquela situação e para aquele paciente. Isso aí. Existem trabalhos comprovados cientificamente que vocês possam dar exemplos, né? Porque a gente está quase chegando no nosso momento final aqui do nosso bate-papo, e depois eu só quero fazer mais uma pergunta para você. Sim, olha, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar já há 15 anos atrás um protocolo de trabalho científico que foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense com portadores de hepatite C. Portadores de hepatite C que já estavam sem perspectiva de tratamento. O tratamento ele tinha sido ineficaz para a erradicação do vírus. À época, o tratamento ainda com interferon, ribavirina. E, por conta disso, eles estavam sem perspectiva alguma de tratamento. E eles vieram buscar nós no ambulatório escola lá da Universidade Federal Fluminense, onde a gente atuava, se tinha alguma possibilidade da homeopatia. E aí a gente trabalhou com 42 pacientes desse ambulatório. A gente chegou a publicar os dados desse trabalho. Eu tive a oportunidade de levar, inclusive, isso há 5 anos atrás para Londres, num congresso internacional, onde a proposta da gente era ofertar o tratamento homeopático, não com o objetivo de erradicar o vírus, porque a gente já deixou claro aqui que a gente entende que o adoecimento não é necessariamente o vírus C quem está ocasionando. Porque boa parte dos sintomas que os pacientes manifestam são sintomas provocados pela própria inflamação em reação ao vírus que está em contato com eles. Uhum. Então, quando a gente fala que ele é portador de hepatite C, ele está com vírus C da hepatite, e ele está com sintomas como prostração, como fadiga, como perda da função hepática, a gente está falando de sintomas ocasionados pelos mediadores inflamatórios contrários àquele vírus. Então, preciso diminuir aquela inflamação. E era o objetivo pelo qual a gente tinha com o tratamento homeopático. Então a gente começou a quantificar, baseado nos sintomas que eles apresentavam, desde sintomas mentais, passando por sintomas físicos, desde o início do tratamento homeopático. Em que nível está esse sintoma? A gente usou uma escala Likert, para quem trabalha com ciência entende o que é isso, que é uma escala que a gente, de maneira quantitativa, estabelece numericamente valores qualitativos que eles colocam. Olha, estou me sentindo muito ansioso, então dava uma determinada pontuação, mais ou menos ansioso, outra pontuação, e assim sucessivamente. Então, a gente fez uma escala inicial do ponto zero do tratamento em 14 meses depois. A gente conseguiu uma melhora sintomática desses pacientes no resgate do bem-estar, da sensação de bem-estar deles, em torno de 75% a 80%. E para dizer, mas isso aí é subjetivo, né? Para nós o que interessa é subjetivo, já deixamos claro aqui desde o começo. Mas olhando para as 4 enzimas hepáticas que a gente levava em conta, né? TGO, TGP, fosfatase alcalina e gama-GT. A gente tinha aquelas enzimas todas aumentadas. A gente entendia que 2 ou mais enzimas baixadas em valores próximos da normalidade, a gente entendia como melhora laboratorial. 70% também desses pacientes estabeleceram melhora enzimática.
O vírus C estava lá? Estava lá. Ah, então ele não foi curado. Depende da perspectiva. Eu posso ser portador do vírus C. É isso que me interessa. Porque não é o vírus em si que está lá presente que vai determinar se eu estou ou não estou curado da hepatite. Mas a funcionalidade resgatada de pessoas que chegaram lá para mim, por exemplo, já afastadas pelo INSS, que voltaram, inclusive, a exercer sua atividade remunerada. Então, estou resgatando a dignidade desse ser, diferente de simplesmente tirar a perna lá do senhorzinho, né? Estou resgatando a possibilidade dele voltar a produzir, de voltar a trabalhar e, com isso, trazer a cura, posso já dizer assim, desses pacientes com relação à hepatite C, de forma plena. Não simplesmente a eliminação do vírus, mas o resgate mesmo da integralidade desse ser. E se você perguntar ao paciente, você prefere o subjetivo diminuir o seu mal-estar ou a carga viral? Pois é, exatamente. Exatamente. Né? Então, acho que esse trabalho é bem emblemático nesse sentido e chamou a atenção, inclusive, do pessoal da própria gastroenterologia lá do Antônio Pedro, que ficou encantado com os resultados, inclusive propondo, vocês não querem ampliar esse trabalho? E hoje, de fato, ele é um estudo multicêntrico, está lá no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, em outras instituições nas quais a gente aplica esse protocolo exatamente para poder estar estabelecendo. Quem tiver maior interesse pode até entrar depois no site lá da Abra, exatamente para poder estar vendo como é que esse protocolo ele é dado. Muito bom. Muito bom. E para encerrar, né? Nosso tempo, infelizmente, está esgotando, mas bom. Eu vou pedir para os amigos para colocar o PowerPoint aqui. Desde 2006, a homeopatia integra, junto com outras especialidades, uma política pública no Brasil, chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde, no SUS. Você pode, Júlio, por gentileza, resumidamente, mostrar para as pessoas o que você trouxe, por favor? Ah, sim. Bom, essa é uma política pública que existe desde 2006, chamada PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que está implantada plenamente no Sistema Único de Saúde e que, por uma determinação e orientação da Organização Mundial de Saúde, deve ser implantada por todos os seus Estados-membros nos sistemas universais de saúde. Então, essa política, ela, na verdade, é um grande guarda-chuva, né? Porque ela abriga 4 racionalidades médicas diferentes da medicina ocidental contemporânea, a saber, homeopatia, medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica e medicina antroposófica, que ficou tudo no mesmo guarda-chuva, porque essas racionalidades não são práticas integrativas. Isso no começo dela, né? Hoje 2006. Já tem até mais racionalidades que estão, se não me engano, são 28 ou 31. São 25 práticas integrativas e 4 racionalidades. Perfeito, isso total mesmo. De 29. Perfeito. Né? Total de 29. Isso mesmo. E isso é um avanço assim, muito, muito importante, né? Porque esse slide aqui que está mostrando a primeira jornada de homeopatia, sempre fiquei com aquela história atravessada na garganta, né? Do professor lá, catedrático de homeopatia, dizer que homeopatia era tudo aquilo que... Isso foi em 2011, que não se dá para dizer. Foi a primeira. Aí, eu já estava na Abra, o Domingos também, a Miriam também, e aí a gente convidou a Abra, que é a grande parceira, né? Para fazer um evento na UFRJ. A gente tem que virar isso, né? Pode passar outra, por favor. A gente tem que virar esse filme. E aí fizemos a primeira jornada de homeopatia no Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ, que foi um sucesso, né? E foi um marco, né? Um marco histórico da homeopatia na UFRJ. Por quê? Porque a gente estava anos-luz no atraso, né? No atraso em relação às demais faculdades de medicina. A USP já tinha homeopatia, a Unicamp, a UF, a Unirio, que é o berço da homeopatia, que tem o IHB, né? E a UFRJ comendo poeira, não tinha nada, era vergonhoso aquilo, né? Aí fizemos o evento, né? Vamos botar isso para andar. Mas, por outro lado, também, esse grande atraso era na medicina. Na farmácia, a Faculdade de Farmácia da UFRJ já vinha desde 1990, né, num processo de inclusão do ensino da homeopatia,
para os seus alunos de graduação. E veja que foram diversos eventos aqui com várias professoras responsáveis. Nós temos lá a Carla Olandino, né, que grande impulso, Quaresma, né, que eu chamo de minha prima amorosamente, né, porque ela é muito legal ter o mesmo sobrenome. Nós temos a Adriana, né, que também é farmacêutica também. E um grande time de farmacêuticos que alavancaram esse processo e que o aluno da farmácia na UFRJ tem homeopatia. E a questão da farmácia é muito interessante porque a homeopatia in vitro, né? Ela mostra a cultura de células respondendo ao tratamento homeopático, né? Então não dá para entrar nessa lógica, é efeito placebo. Não, é cultura de célula que está respondendo ao tratamento, né? Uhum. E as pesquisas da farmácia vão muito nesse sentido, né? De mostrar na bancada como é que a coisa funciona. É bem bacana. E a Carla orientou uma tese de doutorado da Camila Siqueira, que ela foi, como diz na Petrobras, do poço ao posto. Então, desde o estudo de bancada, né, o desenvolvimento de um medicamento bioterápico, né, para gripe, estudo de bancada, fase de experimentação in vitro, e depois em animais, e depois em Anima Nobile. Né, numa parceria que fez lá com a Saúde da Família de Petrópolis. Bacana demais. Aonde, com essa medicação, conseguiu prevenir, né, reduzir drasticamente os casos de gripe em crianças. Muito interessante. E tudo documentado, um trabalho assim, fino, lindo, né? Bonito. Tese de doutorado. Né? Bacana. Então, pode passar o próximo. Isso aqui é uma propaganda lá que nós estamos fazendo, né, do Laboratório de Manipulação Homeopática da UFRJ. Então, se você tiver uma receita de homeopatia, você pode se dirigir à farmácia homeopática e vai adquirir um medicamento de excelente qualidade por um preço mais acessível do que nas farmácias comuns. Né? Pode passar outro? Bom, isso aqui é importante, né, Domingos? Você falou lá dos trabalhos científicos, né? Que a gente vai com as ultradiluições homeopáticas, né? E aquela... Aí hoje eu entendo, né, a indignação daquele nosso professor, né? Uhum. Porque dentro do escopo da onde alcança a farmacologia tradicional, a homeopatia é uma heresia. Sim. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Mas o fenômeno das ultradiluições homeopáticas, ele foge mesmo, né, do escopo da ciência tradicional, né? Porque se espera que tenha aquele mecanismo chave-fechadura e dose-resposta, né? Que é o clássico. Isso não se encontra. E aí eu acho legal, né, de explicar, né, para quem está ouvindo a gente, mecanismo de chave-fechadura é aquela coisa de como uma molécula encaixando na outra, né? Mas nem as portas hoje são mais assim, né? As portas, você vai no hotel hoje, não tem mais chave-fechadura. Você tem um cartão magnético que se aproxima ali na porta e abre aquela porta. O tratamento homeopático é algo parecido com isso, é muito mais moderno, não precisa encaixar. Tem uma comunicação que acontece ali que faz com que aquela porta se abra, né? E é justamente a tentativa da explicação em cima do modelo, né, da água, né, como solvente universal, né, mostrando exatamente como é que a partir dessa memória e de diversos componentes ela consegue estar passando essa informação. Inclusive a professora Carla fala, a água ela possui 40 propriedades anômalas. Sim. 40 propriedades anômalas, que ninguém explica. Sim. Ninguém explica. Se você fizer um estudo randomizado para o céu controlado com 4 grupos, um grupo vai tomar medicamento alopático, um grupo vai tomar água pura, um grupo vai tomar água dinamizada e um grupo vai tomar medicamento dinamizado. Você vai encontrar respostas diferentes de quem tomou sua água. Nos 4 grupos, e quem tomou água dinamizada teve resposta. Sim, né? Exatamente. Água dinamizada, né? Sem o medicamento, diferente de quem tomou água pura sem estar dinamizado. Verdade. Né? Então isso é fantástico, né? E está publicado. Está publicado. Não tem trabalho. Pode passar outro? Para quem quiser a referência está aí, né? E aqui é um trabalho belíssimo também da Miriam Amorim, sua xará, né? Que ela fez um trabalho em parceria lá com o IESC, na UFRJ, Saúde Coletiva,
foi um trabalho muito, muito bonito. Na região de Friburgo, agricultores que trabalhavam com agrotóxicos e que se intoxicavam de agrotóxicos e trazendo assim inúmeras manifestações sintomáticas, né? Tanto para o agricultor quanto para os seus familiares, porque se pulveriza agrotóxico, aquilo não fica ali, né? E muita gente adoecida. Então ela propôs um trabalho de fazer medicação homeopática para tratar esses agricultores. E mais do que isso, medicação homeopática para tratar as plantas e poder cada vez menos parar de usar agrotóxico. E os resultados foram fantásticos, porque as pessoas melhoraram da sua sintomatologia, dos seus adoecimentos por intoxicação e suspenderam o uso de agrotóxico, conseguindo uma produção orgânica com agro-homeopatia. E a gente vê, tem filme disso, depois posso passar a referência. Isso foi abordado no videocast que eu fiz com o Dr. Fábio. Sim. Ele falou exatamente nisso, quem tiver interesse, né, um videocast anterior que a gente fez com o Dr. Fábio Bolognani, ele falando exatamente disso, né? Então é bom que isso complementa o que ele falou também, né? E não tem nem como acusar, né, que a planta teve efeito placebo, né? Por favor, né? Se fez homeopatia para ela e resolveu... Pois é, porque dizia assim, se for um bebê, efeito placebo porque a mãe acredita. Se for um pet, efeito placebo porque o dono do pet acredita. Se for planta... Aí já é demais, né? O agricultor acredita. Gente, a gente vai ter que encerrar, mas Júlio, para mas aí só para concluir, então, especialidade médica, especialidade veterinária, especialidade odontológica e especialidade farmacêutica. E agora a agricultura caminhando de passos largos para, junto com a zootecnia, né, utilizar a homeopatia e já se utiliza para a produção de boi orgânico, né, de hortaliças e maravilhoso, né? Muito então, assim, bacana. Estamos diante de uma maravilha da natureza que o nosso querido Samuel Hahnemann trouxe para nós. E a gente só tem a agradecer. Só tem que agradecer, né? Então, para encerrar, eu vou pedir que cada um de vocês olhe para a câmera da verdade para deixar uma mensagem para as pessoas que mais na frente vão assistir a esse nosso encontro. Fica à vontade. Bom, tudo que a gente está buscando aqui nesse momento é a cura. E é muito engraçado quando a gente fala, né, dessa questão da cura, porque muitas das vezes na busca dessa cura a gente estabelece caminhos meio tortuosos, caminhos que não correspondem àqueles que de fato vão levar a essa cura. E eu gosto de pensar na cura como sendo aquele jeitinho meio mineiro de ser, sabe? Quando a gente vai comer um queijo curado, a gente vai comer um queijo que, na verdade, não estava doente. Na verdade, ele só expôs aquilo que era o melhor dele. E por isso ele precisou ser cuidado, colocado num cantinho lá onde ele pudesse fazer o seu sabor prevalecer. Então que nesse contexto a gente entenda a homeopatia como um processo que de fato traz a cura. A cura no sentido mais amplo, não necessariamente de resolver este ou aquele elemento que a gente considera estar doente, mas a cura que traga, em última instância, a essência nossa de ser, que é cuidar. Então, falei no início de Sócrates dizendo que o cuidado dissiste a senhora, e fala agora de Hahnemann no primeiro parágrafo, que diz que a nossa única e nobre missão é de restabelecer a saúde do enfermo, que é o que se chama cuidar. E aí agora eu faço uma paráfrase em cima desse curar, dizendo que sim, a nossa única e nobre missão, quanto médicos, quanto cuidadores, é de restabelecer a saúde do enfermo, que é o que a gente chama de cuidar, porque o cuidar é a essência do ser. Gratidão por estar aqui com vocês. Obrigada, Domingos. E aí, Júlio? Bom, nós começamos essa roda de conversa hoje falando das sincronicidades, né? Eu gosto muito de Jung e vou deixar uma mensagem que é uma fala do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Que lindo! Nossa, gente, assim a gente encerra esse nosso bate-papo de hoje. Eu estou muito feliz de verdade.
Espero que vocês também possam ter aproveitado o máximo dessa nossa conversa. Um beijo no coração e lembrando de, ao acessar o Canal Médico, curta, comente, compartilhe, divulgue com os amigos, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai amar ouvir essa nossa conversa. Um beijo no coração. Obrigada, amigos. Fiquem bem.